Glória a Deus, graça e paz abençoado. Você sabia que você já é perfeito diante de Deus? Qual a sua visão diante de Deus? Qual a sua visão de como você se vê? Como você pensa que você é diante de Deus? O sistema religioso, há anos, décadas e séculos, tem colocado na mente dos filhos de Deus que eles são pecadores diante de Deus. Mas na verdade, nesta nova aliança na qual estamos, na graça de Deus em Cristo, você já é perfeito diante de Deus. Talvez nunca ninguém te falou isso. Talvez nunca ninguém leu o texto que eu vou ler agora. Talvez você já passou em várias igrejas e nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhum ministério leu esse texto. Mas se está na Bíblia, é verdade, é a palavra de Deus. Veja comigo Filipenses capítulo 3. Vamos ver o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, de como você está diante de Deus. Filipenses capítulo 3, veja o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, aqui no versículo 15. Filipenses 3,15. Olha, a Bíblia, ela tem força na nova aliança. Por quê? Porque esta nova aliança ela foi consagrada pelo sangue do Deus vivo, o sangue de Jesus Cristo. Então, a força da Bíblia, da palavra de Deus, está na nova aliança. A lei já terminou em Cristo, a lei já não tem mais valor. Ela ficou como história. Não se pode arrancar a lei, não se pode tirar da Bíblia os livros da lei. Não é porque eles não têm mais validade que tem que ser tirados. Não, ficou como livros históricos, para que você saiba como que era no tempo de Isaías, de Moisés, no tempo de Jeremias, no tempo da lei. Ficou como história. Mas a força da palavra de Deus, a força da Bíblia, está no Novo Testamento, a nova aliança, que é a graça de Deus em Cristo. Olha aqui, ó. Veja como que Deus te vê. Veja como você está diante de Deus. Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos. Está vendo como que o apóstolo Paulo diz? Como que ele fala? Olha a posição que o apóstolo Paulo nos coloca diante de Deus. O apóstolo Paulo foi o único apóstolo que foi arrebatado até o terceiro céu e esteve face a face com Cristo. E Cristo lhe revelou a sua graça. Ou seja, a verdade de Cristo foi revelado a Paulo. Não a João, não a Pedro, não a Tiago, não a Mateus, não a Marcos, não a Lucas. A graça de Cristo, a verdade de Deus foi revelada plenamente ao apóstolo Paulo. Olha o que ele disse em Filipenses 3,15. Todos quantos somos. Olha o verbo. Não é fomos no passado e nem seremos no futuro. Quem sabe, talvez um dia. Não, é no presente. Somos, no plural. Não é só eu, você também. Nós, Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Uma outra versão diz, todos quantos somos perfeitos, tenhamos este entendimento. Aí Paulo diz assim, ó, e se pensais de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Ora, qual é a outra maneira que muitas pessoas ainda pensam? Que Deus ainda falta revelar. Paulo disse em Filipenses 3,15, se pensais de outra maneira, ora, qual que é a outra maneira de pensar? É a maneira de pensar que ainda é um pecador. É a maneira de pensar que ainda é um pecador diante de Deus, quando Jesus já morreu pelos pecados. Quando Jesus já justificou dos pecados, já perdoou os pecados, já aniquilou o pecado. Essa maneira de pensar é uma maneira da antiga aliança, da velha aliança, da lei. Na nova aliança, na graça, não se deve pensar mais assim. Por quê? Porque Cristo te perdoou os pecados. Cristo te justificou dos pecados. Então, entendendo isso, Paulo escreveu, Filipenses 3,15, nós já somos perfeitos. Em Cristo você já é perfeito.
Veja comigo Hebreus capítulo 10. Compara comigo na sua Bíblia. Hebreus 10, verso 14. Hebreus 10, 14. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A Bíblia é clara. Não se pode mudar a Bíblia. Não tem um outro entendimento. O entendimento verdadeiro é o que está escrito. Você deve entender como está escrito. Então, como que Deus te vê nessa nova aliança? Perfeito. Você não é um pecador diante de Deus. Você está perfeito diante de Deus. Você já é perfeito diante de Deus. Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos. Perfeitos por quê? Hebreus 10, 14. Porque já fomos aperfeiçoados para sempre. Esta é a maneira verdadeira de ver a Bíblia, de entender a Bíblia. Guarde esses dois textos. Filipenses 3,15 deixa claro que você não é um pecador diante de Deus. Paulo disse: todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. E se pensais de outra maneira, Deus ainda vô-lo revelará. A outra maneira era aquela maneira antiga de se pensar que o homem era um pecador. Era um pecador no tempo da lei, antes de Jesus morrer na cruz. Quando ele morreu na cruz pelos pecados, o homem deixou de ser pecador para ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então Paulo deixa claro que nessa nova aliança, na graça de Deus, nós, os filhos de Deus, as ovelhas, nós não somos pecadores diante de Deus. 2 Coríntios 5,17, somos novas criaturas. Filipenses 3,15, somos perfeitos diante de Deus. Hebreus 10, 14, porque com uma só oferta, Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Este é o único e verdadeiro entendimento que você deve ter. O entendimento que provém da graça de Deus. Veja que esses três textos que eu li, 2 Coríntios 5,17, Filipenses 3,15 e Hebreus 10, 14, são textos da graça de Deus, para que você saiba a sua posição diante de Deus. Lembre-se, você não é um pecador diante de Deus. Se te falaram isso, quem falou mentiu, porque não tem nem lógica você ser um pecador diante de Deus, se Jesus morreu pelos teus pecados, se Jesus morreu para perdoar teus pecados, se Ele morreu para te justificar diante de Deus. Lembre-se, Filipenses 3,15, todos quantos somos, pode confirmar nas suas Bíblias, se você tem mais Bíblias na sua casa, pode confirmar, Filipenses 3,15 diz claramente que nós já somos perfeitos diante de Deus. Por quê? Hebreus 10, 14, porque com uma só oferta, Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Amém? Receba essa palavra.